que a música hoje tem sido tão discutida e, ao mesmo tempo, tem pessoas que não conseguem entender o teor educativo que tem a questão de música, principalmente na criança com transtorno de espectro autista. A gente cada dia tem visto e vivenciado mais crianças que, quando colocam-se algumas músicas, principalmente que organizem o cérebro dessas crianças. São as músicas sacras, são as músicas clássicas e as músicas infantis. É como se, quando você está ouvindo uma música, ela organiza o seu cérebro. Se ele está agitado, ele diminui a intensidade dessa agitação. Quando você ouve uma música, isso na criança autista, tá? Que está sendo provado. Isso em todos os seres humanos, mas principalmente na criança autista. Então, se a criança está desorganizada, a música concentra, faz com que essa criança se concentre mais. Porque os grandes pesquisadores dizem que a nossa cabeça tem o mesmo ritmo, tem a mesma harmonia, tem a mesma pauta, tem a mesma sensibilidade que tem a música, nosso cérebro. E quando ele se desorganiza, que é o caso da nossa criança autista, a gente percebe que essa música, a tendência é organizar. Pode passar o primeiro slide, Lucas, fazendo favor? Então, a música para nós é uma linguagem universal. O que é uma linguagem universal? Tanto faz nós no Brasil, como no Japão, em qualquer lugar do nosso planeta, a música é uma troca de informações. A criança autista, ou mesmo ou crianças do neurodesenvolvimento, ou crianças com deficiência, ou crianças típicas, quando ela ouve uma música, ela não precisa reconhecer em que língua está cantada, ela não precisa saber que ritmo essa música tem, mas ela presta atenção, ela para e presta atenção. Mesmo quando ela está andando, mesmo quando ela está fazendo uma atividade que você acha que ela não está prestando, a música tem o poder, né? Devido à harmonia, às notas musicais, os timbres diferentes, a altura, compasso, tudo isso é como se fosse a música uma representação do cérebro e o cérebro uma representação da música. Isso é muito sério, porque nós muitas vezes esquecemos. E, às vezes, nós usamos músicas, não tenho nada contra o gênero musical, contra a diversidade das músicas, mas existem algumas músicas que fogem a esse contexto, né? Aquelas músicas do tum, 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 tum. Então, existe um ritmo somente, não existe essa diversidade que tem sonora, que tem as outras músicas que a gente ouve. Então, e exerce uma grande influência no comportamento da pessoa, o comportamento do ser humano a nível emocional. Hoje de manhã, quando eu estava preparando uma aula, eu sempre gosto de escutar uma música, né? E fui escutar uma música, né? Além do céu azul, foi Jesus preparar. E eu cantei aquilo, envolve a minha memória emocional, porque meu pai cantava essa música. Então eu chorei. Quer dizer, naquele momento, eu estava bem, o choro é uma lembrança a nível emocional. E daí o que acontece? A nossa criança, quando ela ouve uma música, é como se fosse assim, ela entrasse no mesmo compasso da música. Porque o cérebro da criança autista tem grandes dificuldades nessas interações, tem grandes dificuldades nessa comunicação com o mundo. E a música é um canal de harmonização e de entrada do mundo. Então, olha bem, com a música, todos nós trabalhamos com sentimentos e com as interações. Com a música, nós nos tornamos mais agradáveis. Com a música, nós realmente nos harmonizamos neste universo. E a criança ateia? A música é a peça fundamental na educação e no desenvolvimento de todas as crianças, mas principalmente na criança ateia. Por quê? A criança ateia, ela não consegue fazer os ajustes da vida. Por exemplo, ajuste, às vezes, da fala, ajustes da estrutura do meio ambiente, ajustes com ela mesma,
ajustes com barulho devido à sua sensibilidade sensorial, ajustes com questão de roupa, que é a sua sensibilidade tátil, ajuste com o alimento. Ela não realiza esses ajustes. Ela tem dificuldades, ou em maior intensidade, ou menor ou maior intensidade. E o que acontece com a música? A música é como se fosse o remédio, né? Que vai fazendo com que essa criança funcione, a música e o cérebro funcionam de forma harmoniosa no mesmo compasso. Isso quem fala são os grandes pesquisadores. Pode passar o outro, Lucas? Ele é um recurso de aprendizagem para os filhos, para os alunos, para toda criança ter. A música eu falo que é o principal, os pesquisadores falam, diz que é um dos principais, e eu falo que é o principal recurso a ser utilizado em crianças do espectro autista, porque permite o desenvolvimento dessa criança. Durante todos esses anos, eu acompanhei o trabalho de uma amiga minha, ela foi diretora da escola que eu trabalhei, depois ela era assistente social, ela era professora de artes, ela era pedagoga, e era música, né? Ela era musicista. E ela falou, não, gente, eu quero trabalhar com as crianças mais comprometidas. Eu quero trabalhar com aquela criança com dificuldade de aprender. E ela começou. Ela levou o piano até a escola dela, e lá ela tocava música clássica. Lá eu vi coisas que eu nunca tinha visto. Lá eu vi crianças se organizar, lá eu vi crianças saírem de crises, lá eu vi crianças falando. Por exemplo, uma experiência que eu tenho com um japonesinho. Não vou falar o nome, só vou falar que ele era japonesinho. E ele já tinha 12 anos, e ele não falava uma palavra. Ele sabia fazer muitas coisas, mas a linguagem oral dele não saía. E a gente já havia até sossegado, né, a respeito dessa linguagem. E um belo dia, uma turma, inclusive estava esse japonesinho, saiu da sala e foi para a sala de música. E quando eu estava andando com ele, eu estava do lado dele, da turma, não estava só do lado dele, estava do lado da turma, andando com a professora, levando as crianças até a sala de música. Eles me chamavam de Edu. Edu, você está escutando? Eu falei, o que eu estou escutando? Japonês você fala? Desse jeito que eu estou falando com você. Japonês você fala? Ele falou, Edu, ele não respondeu, eu falo. Então, eu estava ouvindo, por que eu tenho essa pergunta, né? Básica do ser humano. Ele falou assim, Edu, Bocelli. Bocelli. A minha amiga estava tocando uma música de Bocelli. Eu não lembro mais qual foi a música. Mas houve uma harmonização tão grande que essa criança sentiu vontade de falar. Existia uma linguagem interna dele, que estava já. Só que, como todo autista, não tem interesse nenhum em falar. Daí eu fiquei tão entusiasmada que eu entrei na sala que nem aquelas crianças. Leda do céu, o japonês fala. E a Leda começou a tocar, começou a chorar, e ele começou a cantar junto com a Leda uma música do Bocelli. Não é fácil. Então, para vocês verem que a música, como ela organiza muito mais coisas que às vezes nos surpreende. Olha bem, nós temos que pensar que todo esse desenvolvimento aumenta o potencial funcional. O que é o potencial funcional? A nossa criança tem grande dificuldade de fazer coisas que são básicas, que para uma outra criança, não, mas aumenta o potencial funcional. Hora da alimentação, hora de ir ao banheiro, hora de dormir, hora de entender algumas coisas, quem sai, quem fica, por que eu fiquei, o outro foi sair. Esses ajustes da vida vai dando como se fosse assim, um up nesse potencial funcional dessa criança. Que mais? Ela vai ter mais facilidade de se adaptar ao meio. Por quê? Porque ela tem a música como centro do seu desenvolvimento. Eu atendo uma criança de 2 anos que o pai é músico. E o pai, quando eu disse para ele que o filho dele já tinha um laudo fechado, o filho dele era autista, ele disse para a professora,
Mas nós temos até uma gravação dele, né, Lucas? Que ele mandou para mim. Ele falou assim, mas o meu filho é autista, então, porque eu sou igual a ele. Ele falou, seja bem-vindo a esse mundo, de saber quem você é. Ele falou, professor, agora eu consigo me organizar, agora eu sei quem eu sei das minhas dificuldades, eu sei que não sou louco, né? Porque geralmente vem na cabeça das pessoas, porque ela não se organiza da forma que todo mundo se organiza, então ele é diferente, e geralmente vem a loucura. Quem? Foucault, quando fala sobre loucura, pelo amor de Deus, longe disso, porque nós não sabemos nem definir esse estado. E daí, essa criança, ela tinha uma facilidade com a música. O pai tocava todos os instrumentos musicais, músicas sacras. O pai era um levita, e ele tocava todas as músicas sacras. E essa criança acompanhava. Uma criança que não falava, hiperagitada, mas muito agitada, não obedecia comandos verbais, tinha grandes dificuldades de sentar para almoçar, de se organizar, de tudo que a gente possa imaginar. E essa criança, com a música, ela se organizava. Então, eu disse para o pai, pai, tire um tempo do seu dia para ficar com seu filho tocando música. Ele falou, professora, ele para quando nós tocamos música. Então, isso, quando nós falamos, faz com que a criança se adapte ao meio. O que mais? Controle as suas emoções. Porque ela, lembra que nós sempre falamos sobre as emoções? A criança autista, ela não conhece nem as suas emoções, o que está acontecendo com ela. E a dos outros. Um dia eu disse para o meu neto assim, a vovó está muito triste. Ele falou assim, que jeito que é triste, vovó? Porque ele não sabe fazer essa leitura de quem está triste. Então, a gente vai observando que a música, não que é um passe de mágica, como se fosse uma varinha de condão, eu vou tocar as músicas, eu vou organizar a criança com as músicas, mas é assim, o desenvolvimento, tudo que é desenvolvimento é ritmo. E cada criança, vocês conhecem, aluno, filho, neto, tem um ritmo. Não queiram que o ritmo dos seus filhos, dos seus netos, dos seus alunos seja o seu ritmo. Cada um de nós temos um ritmo. Então, e com isso desenvolve também a linguagem. Tá? Tem crianças que cantam, mas não interagem. Mas cantam. Então, quer dizer, tem uma linguagem. Por quê? Porque ela tem todo o aparelho fonoarticulatório totalmente preservado. Ela não tem a intenção de falar. E com isso a socialização também. Porque a música tem gestos também, a música dança com o corpo. Então, e ela tem grandes dificuldades, porque o corpo, a interação com o corpo é uma das coisas mais difíceis da gente. Por quê? Porque a gente precisa de uma certa harmonia. E a gente olha, mas o autista, ele vai aprendendo através da música todos esses dados que eu estou falando, e é um recurso do processo de aprendizagem maravilhoso. E eu acho que nós, pais, e nós, escola, teríamos que aprender muito mais sobre essa música. Por isso que eu trouxe para vocês. Pode ver o próximo, Lucas? Reconheçam professoras que estão aqui, mães, avós, reconheçam o que é a música. E não sou eu que estou dizendo. A música, ela realmente é um auxílio fundamental do desenvolvimento e da aprendizagem. É como se estivesse abrindo um pouquinho do nosso cérebro para entender, porque a criança que tem características autistas, que permanece, às vezes, até sem laudo, ela tem grandes dificuldades nessas interações. Então, a música faz com que ela exercite seu corpo, a música faz com que ela interaja melhor, a música faz com que ela se comunique melhor, que ela se apresente melhor, tá? Então, lembre-se, a música tem conceitos de sons, que eu já disse para vocês, alto, baixo, graves, agudos, intensidades diferentes, pausa, compasso, ritmo, harmonia e melodia. Se tiver mais alguma coisa, só o Lucas pode dizer que ele é músico. Então, quer dizer, tudo isso é como se fosse assim, tudo isso, né, entra na mesma harmonia a nível cerebral. Por isso que falam assim, o barulho do mar, os barulhos, né?
o barulho dos animais. Você pode ver que os barulhos dos animais têm o mesmo tom, têm o mesmo compasso, têm o mesmo ritmo. Então, barulho de animais, barulho do som do mar, do vento, da natureza, tudo isso harmoniza e é uma combinação maravilhosa desse cérebro autista com este mundo da natureza e o mundo musical. Porque a música nada mais é que a natureza. É uma representação de todos os sons que existem, que nós observamos. E que a gente está ficando meio surda, parece que a gente não está mais ouvindo. A gente está ouvindo a nossa voz. A gente está esquecendo de ouvir a voz da natureza, a voz dos sons musicais. Então, a criança autista, ela vai aprender. Então, toda essa combinação, olha o último parágrafo deste aí, é agradável aos ouvidos do seu filho. E este som, essa combinação, organiza todas as áreas do cérebro. É como se eles estivessem conversando. Se a gente pudesse fazer uma analogia disso, é como se os dois estivessem conversando, cérebro e música, da criança autista. Tá? Isso é muito sério, porque às vezes eu vejo instituições que não preservam a música na escola, mas uma música de qualidade, né? Pode vir o outro, Lucas. E aqui eu trouxe algumas músicas que a minha amiga passou para mim, tá? Não foram músicas que eu escolhi, mas músicas que durante mais de 10 anos ela cantava, além das músicas sacras, Beethoven, ela sempre tocou Dona Aranha, né? Meu patinho amarelinho, meu pintinho amarelinho, o cravo brigou com a rosa, uma música antiga, mas que as crianças gostam muito, principalmente da... Se vocês pegarem a harmonia dessas músicas, né, Lucas? Elas têm o mesmo... como é que se diz? Os mesmos timbres, né? A próxima, Lucas. Isso depois o Lucas pode passar para vocês o nome dessas músicas. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A quinta, como pode peixe vivo viver fora da água fria, né? Eu pus para fora da água, mas é fora da água fria. Cabeça, ombro, joelho e pé. Vocês não têm ideia como esta música faz com que a criança interaja. Porque existe um compasso, cabeça, ombro, perna e pé. Perna e pé. Quer dizer, e aí você vai. Então, tudo isso é uma harmonização desse cérebro. E o objetivo da música é realmente fazer esse ajuste. Tudo bem? Tem mais, Lucas? Mais músicas? 7 dias da semana, né? 7 dias da semana tem, né? E carneirinho, carneirão, olhar para o céu, olhar para o chão, para o chão, para o chão. Tem mais uma, Lucas? Pirulito que bate, pirulito que já bateu, escravo de vó e a canoa virou. Acabou, né, Lucas?